Olá, meus queridos. Hoje a gente vai falar sobre o renascimento cultural e científico, né, aqui para o 7º ano. Esse assunto que é tão importante, tão bacana, que vocês já até apresentaram para a gente, ele é maravilhoso, né? O renascimento, antecipadamente a gente estudou, a gente falou sobre esses povos pré-colombianos, né? Falamos sobre os incas, mais astecas, a importância deles, nosso calendário, nossa ciência, né? Nossa astrologia, astronomia. Tá? A gente viu também a importância de reinos africanos, né? Como os reinos do Congo, Mali, Gana. Esses povos foram bastante importantes, principalmente aí para nós, os povos bantus, que foram desses povos, né, que deram origem a essa miscigenação brasileira, né, essa mistura de culturas, de raça é um termo tão em desuso, né, tão incorreto. A gente pertence a uma única raça humana. Mas os bantus, eles também ajudaram aí a criação, né, do candomblé, da umbanda, do samba, do pagode, né, das religiões, do sincretismo religioso, que é essa mistura entre as religiões africanas e a religião católica, a religião brasileira, né? Então, esses povos bantus, esses povos africanos foram bastante importantes também para a criação e a moldagem da nossa cultura. Ok, agora a gente vai falar sobre esse renascimento, né? No século XII, na Península Itálica. Lá no livro aqui no livro já tem a pergunta sobre por que a Península Itálica foi importante para esse renascimento. A Península Itálica, porque ela era uma rota muito comercial, uma rota muito frequentada por pessoas de vários lugares do mundo. Então, o Renascimento, por que o nome é Renascimento? Porque para os cientistas, para os filósofos, para os burgueses defensores do Renascimento aqui no século XII, né, eles vão dizer que os séculos atrás, do século V até agora, século XII, que é quando surge o Renascimento, ele vai chamar século V, século XII de Idade das Trevas, né? Vai dizer que as pessoas, elas não tinham esse pensamento crítico, não tinha... É como se eles estivessem mortos para eles, no sentido de cultura, né? Como se as pessoas antes do século XII, século V até o século XI, né, não tivessem um pensamento crítico, não tivessem uma vida, né, uma vida cultural, não tivessem pensamento próprio, não tivessem liberdade, não tivessem vida antes do Renascimento. Por quê? Porque a gente sabe que antes do Renascimento predominava o quê? O teocentrismo, né? O que é o teocentrismo? Teo significa Deus, centrismo, o centro das coisas. Então, juntando as palavras, Deus no centro de todas as coisas. Era assim que acontecia por causa da igreja, né? O conhecimento era todo dominado pela igreja. O conhecimento era todo os livros, a Bíblia, enfim, tudo era da igreja. Ninguém tinha acesso a esses livros. Somente quem a igreja desejava, somente quem a igreja deixava. Tá? Então o Renascimento vem para quebrar isso, para tirar isso, né? Vem para tirar a gente do teocentrismo para o antropocentrismo e humanismo e classicismo. O antropocentrismo, antropo significa homem, e centrismo no centro de todas as coisas. Então seria a ideia, a ciência, o conhecimento seria agora voltado para o homem, não mais para a religião, como era no teocentrismo. Agora, no antropocentrismo, as ideias, a cultura, a ciência, né, toda voltada para o homem, o renascer do homem. Por isso, renascimento, como se o homem nascesse de novo, como a Vênus do Botticelli.
né? Como se o homem renascesse. Estava morto antes do renascimento, agora com o renascimento o homem vai ressurgir com o pensamento crítico, criticando a igreja, criticando as decisões que ele via no seu intelecto que era errado, né? A valorização do pensamento. Daí surgiu penso, logo existo. Você não pensa, não critica, não questiona algo, você é como para o renascimento, é como se não tivesse vida. Quando você pensa, tem um pensamento crítico, tem um pensamento libertário, pensamento racional, você está contribuindo para a ciência, né? Então, o renascimento, ele é um movimento principalmente burguês. Lá a gente viu na Idade Média que principalmente aqui tudo a gente fala, tem como parâmetro esse século XII, que é quando surge o Renascimento. Então, antes do século XII, a gente via como era a pirâmide social, a estratificação social, né? A pirâmide social era o quê? O clero, a nobreza e os camponeses, os servos, né? Agora, com o Renascimento, ele vem trazer, né, o renascer político. A nova camada social vem tentar ter esse espaço. Surgiu então aí a nova camada social, né? Então na estratificação a gente tem a nova camada social, que é a burguesia. Então os burgueses, que eram os ricos, bancários, empresários e tal, eles vêm com essa ideia de renovar, né? De tentar tirar lá o clero e a nobreza do topo e alavancar, né? Subir socialmente, não só política, não só economicamente, mas socialmente também. Então, aqui a partir da página 72, está falando sobre o Leonardo da Vinci. A gente já pesquisou a história do Leonardo da Vinci. Quem quiser pesquisar de novo, fique à vontade, né? Aqui no Renascimento tinha as importantes chamadas de oficinas, corporação de ofícios, né? Que eram essas oficinas que juntavam esses artistas de mesmo ofício, como é o caso do Leonardo da Vinci. Ele participava aí, lutou muito para participar de uma corporação de ofício que era dos pintores. Só os mais influentes, os mais poderosos participavam dessa corporação de ofício. E ele, ao participar dessa corporação de ofício, a sua arte, né, despontou no mundo todo, graças a Deus, porque é um dos maiores artistas da humanidade até os dias de hoje. Então, quem quiser pesquisar a história do Leonardo da Vinci, fica à vontade. Ok, então, pessoal, eu falei o quê? Falei que o Renascimento ele se baseou no antropocentrismo, no homem no centro das coisas, no racionalismo, na capacidade de valorização do pensamento humano e no classicismo. O que é o classicismo? Como eu falei, por a Península Itálica ela ser muito rota comercial, então eles se inspiraram em civilizações clássicas como a greco-romana, as civilizações da Grécia Antiga, foram civilizações que viveram aí há 5 anos antes de, aliás, no século 5 antes de Cristo. Então, se basearam nas civilizações da Roma e da Grécia, tá? Greco-romana. Então, essas civilizações, elas valorizavam bastante, principalmente o corpo humano. Como vocês podem ver aqui na página 75, na obra do Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano, né, ele valoriza aqui, ó, nesta obra a gente pode ver a valorização do corpo humano, né, as suas curvas, né, sempre o homem visto como um corpo sarado, né, porque na Grécia Antiga o corpo humano era bastante valorizado, né, por isso que eles criaram as Olimpíadas, né, as formas de esporte, né, valorizavam o corpo torneado, o corpo bastante esbelto, né. Então esse classicismo ele também foi uma dessas bases aqui do Renascimento. Então essas ideias, né, de pensar, de renovar o homem cientificamente e culturalmente, baseado aí também nessas civilizações clássicas, como as civilizações greco e romana. Aqui na página 76 está falando sobre
as teorias que quase levaram o Galileu Galilei a ir para a forca, né? Porque como a igreja ela dominava nesse chamado de Idade das Trevas, que aí, como eu já falei, o período que antecede o século XII, de 5 a 12, né, é considerado a Idade das Trevas para eles, para os renascentistas. Então, a igreja ela criou a chamada Inquisição, a Santa Inquisição, para perseguir todos aqueles que iam ao contrário das suas ideias, né? Então, pessoas só por se contrapor às ideias da igreja eram queimadas em fogueiras, eram mortas, né? Até se você pesquisar aí, né, as mulheres, cabelo vermelho, eram queimadas na fogueira por serem consideradas bruxas, né? Tinha os cabelos das chamas do fogo do inferno, como eles diziam, né? Mulheres que tinham conhecimento holístico, um conhecimento de ervas medicinais, né? Esse chá aqui cura, tal, era considerada bruxa, né? Então daí surgiu essa questão do bruxismo, da perseguição a essas bruxas, entre aspas. Ok, então o primeiro cientista que defendeu essa teoria heliocêntrica, o heliocentrismo quer dizer o quê? O Sol no centro do universo, que a Terra giraria, né, em torno do Sol, heliocentrismo, essa é a teoria. Foi o Nicolau Copérnico, né? Mas o Nicolau Copérnico defendeu isso e o Galileu Galilei também defendeu, né? Depois da morte do Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei foi o defensor dessa teoria. E ele teve que dizer, não acredito mais nisso não. Teve que desmentir, senão a igreja o ameaçou de ser morto na fogueira, né? Porque a igreja acreditava na teoria geocêntrica, o geocentrismo. Geo quer dizer terra, né? A Terra no centro do universo. Para a igreja, a Terra estava no centro do universo, né? Então era o Sol que girava em torno dela, não era a Terra que girava em torno do Sol. Parece os terraplanistas de hoje, né? Aqui na página 77 está falando que eu já disse para vocês. Foi importante a Península Itálica e foi importante o Renascimento, porque foi a partir daí que as inovações tecnológicas, inovações científicas ajudaram as grandes navegações, como a invenção da bússola, a invenção do astrolábio, a invenção das caravelas, invenções dos mapas cartográficos, os mecenas, surgiu o mecenato. Quem eram os mecenas? Os mecenas eram os patrocinadores, os banqueiros, patrocinavam as grandes artes, esses mecenas patrocinaram as grandes navegações no século XV, né? Foram graças a eles que hoje a gente pode chamar este lugar de Brasil, né? E as outras partes do mundo. Enfim, agora eu quero que vocês respondam essa atividade da página 78 e 79. Na próxima aula a gente continua. Belezinha aí para vocês.